Olá, que Deus te abençoe. Aqui sou eu, o professor Alessandro, e nós estamos aqui para poder te ajudar a você ter uma aula excelente. Lembre-se, é sempre possível você propor aos seus alunos uma aula contagiante, uma aula envolvente, onde que ao terminar a aula esteja aquele sabor que quero mais. A nossa intenção é de que o tempo em que nós estivermos juntos, possamos ser então bênção para a sua vida. Lembrando de que esse trimestre é um trimestre extraordinário. Estamos debruçando sobre uma das doutrinas mais sublimes das Escrituras, que é a Cristologia. Por isso, é muito importante você entrar na sala de aula com muito entusiasmo, porque este assunto, ele é maravilhoso. Lição número 4, nós estamos então com o nosso tema Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Vamos ao cronograma da nossa pré-aula de hoje. Nós estaremos trabalhando em primeiro momento com uma sugestão pedagógica. Você que já nos conhece, lembrará que nós nos esforçamos para sugerir a você, discente, uma maneira criativa de você interagir com o aluno ao longo da sua ministração. Nós já falamos em momentos anteriores de que o pressuposto da nossa educação, pelo menos é o que nós sugerimos, é a andragogia, que é o ensino para adultos, onde que precisa-se sempre haver uma interação entre o professor e o aluno. A sugestão pedagógica é alguma sugestão, como um ponto de partida. Claro que você é muito criativo, é apenas para te dar um norte por onde você começar para que a sua aula seja uma aula muito interessante. Então, a sugestão pedagógica, nós estaremos lhe sugerindo algumas alternativas para cada tópico, tudo bem? Em segundo momento, nós estaremos trabalhando um subsídio teológico à lição. Lembra-se de que essa pré-aula, ela não é uma aula exaustiva do assunto. É apenas algumas ponderações, algumas considerações que nós realizamos. A nossa cooperação maior, seja algumas orientações mesmo de estratégia de ensino, de criatividade de ensino e também, é claro, com a boa base sólida do ensino. Tudo bem? E em terceiro momento, nós estaremos te indicando então algumas literaturas para poder lhe auxiliar no subsídio de conteúdo desta lição. Tudo bem? Desejo que esse tempo em que nós estaremos juntos seja um tempo aí muito abençoador para o seu coração. Então vamos lá. Bom, geralmente o quebra-gelo, aquele primeiro contato do professor para com o aluno, ele é fundamental. Ele é fundamental para que desperte no aluno o que virá em seguida. O quebra-gelo é esse primeiro contato. Uma sugestão. Nós estamos estudando a epístola aos Hebreus, E como quebra-gelo, eu sugiro a você, algo que nós estamos fazendo na nossa escola, aqui na nossa realidade, desafie os seus alunos a lerem Hebreus. Desafie os seus alunos a lerem a epístola aos Hebreus. Bom, como professor, você não pode propor esse desafio se antes você não tenha lido. Então eu te aconselho a você ler Hebreus. Leia Hebreus na sua totalidade. Nesse desafio, ele pode acontecer em dois aspectos. O primeiro aspecto, você pode trabalhar com a classe dizendo assim: quantos aqui têm 50 minutos para Deus todo dia? Provavelmente todos os alunos se manifestarão. Ok? Eu desejo que você pegue 50 minutos diários nesta semana
para você ler a Epístola aos Hebreus de uma só vez, que nós acostumamos dizer em uma sentada, né? Nós precisamos encorajar a igreja a ler grandes porções das Escrituras. Então você pode desafiá-los. Bom, leia primeiro em uma sentada, né? Pode cronometrar. Geralmente varia muito de leitura para leitura, mas geralmente é entre 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora, que você consegue ler Hebreus desde o primeiro capítulo até o 13º capítulo. É muito importante você fazer leituras assim, porque a sua mente consegue conectar todo o contexto, toda a continuidade da ideia central do livro. É extraordinário. Então você pode encorajar os seus alunos a ler a Epístola aos Hebreus em uma só vez. Todo dia, imagina como os alunos chegarão na próxima aula lendo Hebreus durante toda a semana, todos os dias. Mas você pode então, se você achar mais conveniente, você pode desafiar no segundo aspecto, que é ler 2 capítulos por dia. 2 capítulos por dia, até o próximo domingo, eles terão lido todo o livro de Hebreus ou a Epístola aos Hebreus. Então você conhece a sua classe, você pode sugerir as duas alternativas, mas o que importa é que você estará encorajando a sua classe a ler as Escrituras. Faça isso primeiro, saboreie esse momento maravilhoso. Eu fico encantado todas as vezes que eu leio Hebreus na sua totalidade. Faça isso, chega na escola dominical contando já a sua experiência e desafia os seus alunos. Ok? Ponto. Esse é o quebra-gelo. Então vamos para a sugestão pedagógica concernente à nossa introdução. Bom, o assunto da lição, né? Jesus é superior a Josué. O que o autor faz, ele trabalha uma alegoria, um paralelo, né, espiritual entre Josué e Jesus. Como introdução, você poderia, né, propor aos seus alunos que eles pudessem falar um paralelo entre Josué e a vida de Jesus, exceto aos assuntos que já estão abordados na lição, né? Porque dentro da lição já existe um paralelo muito claro, né? Então, obviamente que os seus alunos, alguns deles ou todos eles, terão lido a lição. Então, quando você perguntar, eles dirão, bom, assim como Josué conduziu o povo à terra de Canaã, Jesus nos conduz aos céus. Ok? Mas, desafie eles um pouco mais. Proponha a eles que eles dão informações além da lição. Ok? Pega a vida de Josué, o que pode servir como um paralelo espiritual para a vida de Jesus. O que aconteceu em Josué, que era um simbolismo, um apontamento espiritual para a vida de Jesus. Eu não estou aqui te encorajando a fazer uma alegoria incoerente, não. Mas apenas uma interação com o aluno. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? Assim como Josué substituiu Moisés, então Moisés foi um grande tutor da nação de Israel até a entrada à terra de Canaã, a terra da promessa. Josué é aquele que vai introduzir Israel à terra prometida. Bom, isso não te lembra alguma coisa no que diz respeito à função da lei? Que Paulo dirá aos Gálatas de que a lei foi nos dado como um aio, como um tutor até Cristo. E Cristo, então, será aquele que nos fará viver a plenitude da sua vida. Bom, você tem, então, um paralelo que a lição não traz explicitamente isso. Você pode, então, compartilhar isso com os alunos. Uma segunda
resposta, né, é que assim como Josué não teve substituto. Lembre-se que aqui é um contexto de paralelismo espiritual, um apontamento, né, uma tipologia, tá? Por que que, assim como Josué não teve substituto, Jesus também não tem. Jesus não tem substituto, né? Ele é a plenitude, ele é o absoluto, né? Ele é a consumação de todas as coisas. Ponto. São uma pergunta bem simples, rápida, você não pode permitir de que isso venha exceder muito tempo, porque você está falando da introdução. Dado então as respostas, você inicia. Ok? Ótimo! Então vamos hoje acompanhar, à luz da nossa lição, algumas comparações que é feito de Josué a Jesus, mas com um tom de superioridade, porque Jesus é eternamente superior a Josué. Ponto. Você deu, então, o ponto de partida para você exaurir o conteúdo da lição. Tudo bem? Sugestão pedagógica para o tópico 1, né? O tópico 1 é Jesus proveu uma mensagem superior a Josué. Então aqui a ênfase do nosso primeiro tópico é a mensagem, a superioridade da mensagem. Eu sugeri uma pergunta, você pode criar tantas outras. Quais as evidências que sinalizam que reconhecemos a superioridade da mensagem de Jesus? Então, assim, irmãos, esse tópico falará conosco sobre a grandeza, a supremacia da mensagem do Cristo. A pergunta para vocês é: quando é que nós temos evidências de que nós abraçamos, entendemos de que essa mensagem é superior? Tem algumas respostas, né? Alguns poderão dizer: ah, professor, é quando nós temos essa mensagem como vida eterna. Quando nós temos a mensagem de Jesus como a nossa única regra de fé e prática. Enfim, ouça as respostas, parabeniza as respostas, valoriza as respostas e você já tem então um ponto de partida. Você pode fazer o contrário, né? Quais são as evidências quando nós não reconhecemos a mensagem de Jesus como superior? Você tem, por exemplo, quando as pessoas recorrem às demais ciências, aos demais saberes, para complementar o sentido da sua vida, né? Ora, quando eu estribo a minha vida, fundamento a minha existência em saberes, né, que não é do Cristo, como complemento, ou até mesmo como filosofias, algumas filosofias, né? Algum jeito de ser, padrão de vida que não veio do Cristo, então eu não tenho a mensagem do Cristo como a suprema. Tudo bem? Ok? Sugestão pedagógica para o tópico 2. Bom, vamos ler? O tópico 2 é: Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Então, a palavra-chave aqui é descanso. Bom, já nós estaremos partilhando com vocês o subsídio teológico, então isso ficará ainda mais claro com vocês. A pergunta de interação com os alunos para a ministração desse tópico poderia ser essa, ou poderá ser essa: se Jesus é o descanso para a nossa alma, para o tempo presente e futuro, por qual razão muitos de nós andamos profundamente ansiosos? Então você vai entrar numa área que é um ponto frágil da nossa sociedade, a ansiedade. Então assim, olha, o que nós não estamos entendendo em Jesus? Jesus fala que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Por que a nossa alma anda tão ansiosa? Aí você poderá conversar com os alunos, tirar boas lições para introduzir dentro dessa
desse tópico, ok? Essas perguntas podem ser no início do tópico ou pode ser no meio, enfim. Você verá qual é o momento mais interessante, tudo bem? Sugestão do tópico do 3, vamos ler ele aqui então na íntegra. Tópico 3, Jesus proveu uma orientação superior à de Moisés. Então o foco aqui é nas Escrituras. Eu propus a seguinte sugestão. Como demonstro o quanto valorizo essa tão valiosa orientação de Deus para mim, a saber as Escrituras? Como eu valorizo? Será eu valorizo apenas quando eu pego a Bíblia e levo para a igreja? Então, assim, você dá uma problemática, né? E você terá várias respostas. Uma delas, você poderá compartilhar com eles que uma das maneiras com que eu reconheço que a orientação de Jesus para nós é superior a saber as Escrituras, a despeito de qualquer outra coisa, é quando eu luto contra a minha ignorância bíblica. Quando eu luto, quando eu me esforço para combater a minha ignorância bíblica. Como? Claro, quando você medita nas Escrituras, empenha nela. Então, é um momento para você valorizar, parabenizar os alunos presentes. Tudo bem? Segunda resposta é quando eu me torno um praticante imediato. É uma das maneiras com que eu evidencio de que eu reconheço, de que eu valorizo a orientação de Jesus a superior a qualquer outro saber que há nessa terra. Tudo bem? Sugestão pedagógica, eu espero ter lhe ajudado com alguma coisa. Lembre-se, você pode criar muitas outras ideias, desde que seja coerente em relação a tempo. Preste muita atenção, porque às vezes nós empolgamos, né? E existe classes e classes, né? Então você precisa cronometrar. Se você vai interagir a partir dessas problemáticas, quanto tempo você deve gastar? 3 minutos, 4 minutos? Não se perca no tempo. O excelente professor não deve culpar o relógio por não ter dado a sua aula, porque isso pode evidenciar uma falta de planejamento em relação ao conteúdo. Então, seja criativo, interage, mas sempre com equilíbrio para que você consiga cumprir o seu horário com excelência. Tudo bem? Segundo momento, subsídio teológico. Subsídio teológico. Muito bem. É importante você sempre iniciar uma lição fazendo uma ponte com a lição que foi ministrada ao domingo anterior. Você pode pedir que um aluno sintetize. Tem alguém aqui que poderia resumir alguma coisa da lição de domingo passado? Você pode utilizar os próprios alunos. Tendo feito isso, você então está diante da lição que é o capítulo 4 de Hebreus. O que é interessante quando nós temos um trimestre que nos proporciona um estudo expositivo de um livro da Bíblia. É porque o sermão expositivo, o estudo expositivo, ele consegue encontrar as divisões do texto. Isso é algo maravilhoso dentro das nossas lições, para que você aprenda como professor e ajude o aluno a entender isso. Por exemplo, quando o autor aos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo para com Josué, esse argumento se encontra em capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. A partir do versículo 14, ele já não está mais no argumento da superioridade em relação a Josué. Ele já muda de assunto. Então, o estudo expositivo, ele é tão educador porque ele te localiza dentro da estrutura do texto, ok? Muito bem. O nosso primeiro tópico, ele traz o tema, né? Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Bom, veja de que eu destaquei aqui as 3 palavras que sintetiza o primeiro tópico.
as 3 palavras. Lembre-se que é muito importante você valorizar o conteúdo da lição. É de praxe em alguns lugares, alguns professores, ele quer trazer tanta coisa nova, tanta coisa extra lição, que ele passa a aula toda e ele não lê a lição. Você conhece alguém assim? Olha, eu confesso que eu já fui um desses. A gente quer ser um professor que traga tanto conteúdo que a gente não se ocupa em valorizar o nosso conteúdo. Claro que as pesquisas além da lição são necessárias, mas são necessárias não para você encharcar a sua aula disso. Isso serve para te dar solidez e também para te ajudar para responder algumas questões dentro da lição. Muito bem, o subtópico 1, 2 e 3, cada subtópico você encontra uma dessas palavras. No primeiro subtópico você tem a fé, no segundo você tem a obediência e no terceiro você tem a contrição. Conteúdo da lição, ok? Lembre-se de que o comentarista desenvolveu o primeiro tópico baseado no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 4. Por isso que ele vai utilizar a fé, a obediência e a contrição. A leitura do versículo 1 e do versículo 2 você encontra dentro da leitura bíblica em classe, né? Vamos ler rapidamente? O autor vai começar dizendo: temamos. Olha, o autor começa a dizer que há uma ocupação, uma preocupação dele em relação ao estado de fé da igreja. Isso aqui é uma voz pastoral. É alguém que está preocupado com a maturidade, com o que está acontecendo do lado de lá. Ele inicia o capítulo dizendo: olha, eu temo. Agora veja, ele não fala que é apenas ele que teme. Ele fala temamos. Ou seja, ele convida a igreja para que pudesse compartilhar o sentimento dele de preocupação, de temer uma apostasia. Aqui você pode aplicar à igreja, aos alunos, de que às vezes nós temos medo de tantas coisas. Nós temos medo de ficar pobre, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de ser roubado, nós temos medo. Tem gente que tem medo de barata. Não é verdade? Agora, encoraja eles. Dizer, gente, nós precisamos temer aquilo que as Escrituras nos orientam a temer. Então percebe, nós precisamos temer de que a fé dos nossos irmãos desfaleça. Nós precisamos nos preocupar com o corpo, nós precisamos nos preocupar com os irmãos. Então olha o que o texto começa: temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Você tem 3 palavras de destaque no versículo 1. A palavra medo, a palavra promessa e a palavra falha, né? Que está parafraseado, ok? Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as mesmas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Pronto. Aqui você entende que o autor aos Hebreus estava dizendo de que Josué havia dado uma mensagem para o povo. Uma mensagem que correspondia com uma promessa. Havia uma promessa de Deus desde Abraão de que esse povo iria possuir uma terra. Essa possessão dessa terra seria o lugar que esse povo estaria plantado por Deus para que lá eles aguardassem o tempo aonde que a promessa do Messias se cumpriria na história a partir desse povo. Deus não prometeu a terra de Canaã para que eles pudessem tão somente se confortar. Não, o propósito maior era uma promessa messiânica. Agora, o que acontece? O que acontece é que o autor inicia dizendo de que muitos não entraram a essa promessa. Por quê? Não entraram porque não creram.
não creu. Claro que não foram todos. Você precisa destacar com seus alunos de que Josué e Caleb foram personagens de destaque de alguém que creu. Então, assim, a ausência de fé, a ausência de obediência, a ausência de fé e a ausência de obediência fizeram com que esse povo não experimentasse as boas novas que eles haviam recebido por intermédio de Josué. Claro que quando o autor utiliza isso, ele está contextualizando ali, porque essa igreja havia recebido também uma promessa. Essa igreja também havia recebido uma boas novas. Mas essa igreja estava se comportando semelhantemente a esta geração, que não creram, de que não obedeceram. Então, o autor chama esta igreja à contrição, ao quebrantamento, ao arrependimento, para que eles não venham permear nos mesmos vacilos, nas mesmas quedas que aconteceu esse povo, ok? Muito bem. Segundo tópico, você tem aí, Jesus proveu um descanso superior. Lembre-se, o destaque para o tópico 1 é a mensagem. Ora, se a mensagem de Josué era boas novas, imagina a mensagem de Jesus. E a igreja estava querendo voltar às práticas do judaísmo. É como se você substituir o superior pelo inferior, o pleno pelo parcial, ok? O destaque para o segundo tópico é descanso. Então vejamos, Josué é o homem que Deus utiliza para introduzir o povo no cumprimento da promessa, que era a terra prometida. A terra prometida. No entanto, o autor aos Hebreus, ele é fantástico quando ele diz a essa igreja, a esses destinatários, de que, olha, se Josué vos introduziu a um descanso muito mais superior e sublime, é o descanso que Cristo. Agora, há um detalhe aqui no versículo 3, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Percebe que entramos não está no futuro. Não está escrito, aos que crerem entrarão no repouso. Não. A ideia aqui é que esse povo, essa igreja, entendesse que, assim como Josué introduziu ao descanso, ali da terra prometida, Jesus veio para nos introduzir a algo muito mais sublime. E essa não é uma realidade futurista, mas é uma realidade que você pode começar a gozar, a experimentar aqui e agora. Quando? Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E essa é a palavra em que o autor está querendo convencer a igreja. Gente, em Cristo vocês têm um repouso muito mais sublime. O autor nos traz 3 aspectos. Primeiro, que o descanso que Josué propôs, ele foi o quê? Parcial. Eu recomendaria que você lesse na íntegra o primeiro subtópico, que traz uma explicação muito clara, mas muito clara mesmo, em relação a essa parcialidade que Josué introduziu ao povo de Israel a terra de descanso. Leia isso na íntegra, que está muito claro. Agora, o argumento bíblico, a inteligência bíblica nos ensina que, por mais que Josué introduziu a um descanso, né, que está falando do povo estar na sua própria terra, né, do povo estar livre das opressões,
mas foi parcial. Você poderá ler Juízes, você verá nos primeiros capítulos de Juízes de que houve algumas realidades da terra que não foram possuídas. Houve alguns povos que não foram expulsos, embora que o povo estava na terra de uma maneira majoritária, ok? De uma maneira majoritária, mas havia ainda alguns inimigos que estavam instalados em alguns lugares da terra. Nem que eles estavam lá como escravos para pagar alguns impostos, mas percebe que o descanso não foi total e pleno. Aí o autor aos Hebreus vai dizer, olha, Josué lhes conduzia a um descanso parcial, mas o Cristo, ele é total. O descanso pelo qual Jesus nos conduz é um descanso total, pleno, absoluto da nossa existência. Segunda característica é que o argumento do autor é que o descanso segundo Jesus, ele é real. O que ele quer dizer, o que o autor da revista quer dizer, o comentarista da revista quer dizer quando fala que ele é real? Está dizendo de que ele é o que mais... Quando ele fala da realidade, é que o descanso de Jesus, é que aquele descanso de Josué, ele era uma sombra. Ele era uma sombra. E o que o de Jesus era a materialidade real do verdadeiro descanso. E qual é o verdadeiro descanso? Nós sabemos que o verdadeiro descanso não é um descanso externo, não é um descanso daquilo que está nos rodeando, mas é um descanso espiritual. O que adianta um ser humano estar em uma bela mansão, estar em um lugar onde que não há guerras instauradas ao seu redor, não há batalhas em andamento à sua volta. Ele está em uma mansão, ele está em um lugar tranquilo no que diz respeito ao ambiente, mas dentro dele há aflição, há conturbações. Percebe que o autor está querendo dizer o seguinte, olha, o descanso que Josué conduziu o povo foi físico. O real é de Jesus, porque o de real diz respeito à vida interior, diz respeito ao entendimento, diz respeito ao coração. Por isso, ele fala da superioridade do descanso. Josué foi parcial, o de Jesus, ele é total. Jesus veio para nos dar um descanso em todas as áreas da nossa vida. Isso fala de paz. É importante você compartilhar de que quando a Bíblia fala de paz, a Bíblia não está falando a ausência de situações adversas. Aliás, quando Jesus citou sobre isso, em João capítulo 16, 33, ele fala, eu vos escrevo isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Percebe? De que paz e aflições está no mesmo versículo, simultaneamente. Ou seja, paz não quer dizer que à sua volta esteja tudo bem, mas fala de um estado de espírito, fala de um estado de alma, aonde que há plena confiança e estabilidade. Ora, Jesus quer nos dar um descanso total de todos os setores da nossa existência, que haja descanso, É real porque diz respeito àquilo que é espiritual, que é o que mais relevante é na nossa existência. E terceiro, ele fala da superioridade desse descanso porque é eterno. O descanso de que Josué propôs ao povo, ele foi temporário até porque o povo foi expulso da terra, veio nações inimigas, levou Israel cativo, e isso ao longo dos anos, ainda hoje, embora que Israel esteja na sua terra propriamente dita, mas existem vários conflitos. Então percebe que o descanso que Jesus veio nos dar é além desse tempo, diz respeito à vida eterna. Então preste atenção, vida eterna não fala apenas de uma vida após a morte, vida eterna fala da vida da qualidade do próprio Deus, isso começa aqui e agora.
mas é aquilo que não tem fim. É aquilo que não tem fim. Então veja, o descanso que Josué deu foi temporário, até porque que o povo iria morrer. Agora, o descanso que Jesus nos dá, ele é eterno. Por isso ele é superior, por isso ele é sublime, ok? Terceiro lugar, e já terminando, nós temos aí, Jesus promoveu uma orientação superior. Primeiro tópico, o destaque é a mensagem. O segundo tópico é o quê? Vamos lá? Descanso. E terceiro é, orientação. Bom, o comentarista termina, né? Só lembrando aqui, que o nosso comentarista desenvolve o segundo tópico do versículo 3 ao versículo 11. É a exposição do versículo 3 ao versículo 11. Tudo bem? Jesus proveu uma orientação superior. Bom, o destaque aqui é uma exposição do versículo 12 e versículo 13, né? Está falando de que a orientação de Jesus foi muito mais superior do que a de Josué. Então veja, aqui há um destaque em relação às Escrituras, de que a orientação de Jesus, ela é viva. Quando é viva, quer dizer que ela gera vida. Ela gera vida. A orientação de Jesus, ela gera vida. Ora, esse povo estava grudado, esse povo estava intoxicado, estavam encalacrados com a lei, com aquilo que Josué havia dito, com aquilo que Moisés havia dito. E veio o autor para dizer, gente, aquilo que vocês ouviram de Jesus é muito mais superior ao que os nossos pais ouviram dos profetas antigos. Então ele vai destacar 3 elementos maravilhosos em relação à orientação de Jesus, que é as Escrituras. Ela é viva porque ela produz vida. Ela produz vida. Você pode fazer um paralelo em relação à letra mata, mas quem vivifica é o Espírito, ok? Segundo, ela é eficaz. A palavra grega aqui é energês. Energês vem originalizar para nós a energia. A ideia é de que a palavra de Jesus, ela é eficaz porque ela produz resultado. Ela nos produz uma energia que nos move a acontecer realidades transformacionais. A nossa vida por dentro e por fora. Aquilo que a lei não poderia fazer, mas a vida de Jesus, a partir da sua palavra, produz em nós. E por terceiro, essa palavra, essa orientação de Jesus, ela é penetrante. Fala da não superficialidade da orientação de Jesus. Ok? Conclusão, eu sugeria que você leia a conclusão na íntegra com os seus alunos. Meu amigo, minha amiga, espero ter contribuído para que a sua aula seja excelente e muito contagiante. Termino te indicando 3 comentários bíblicos excelentes para lhe dar um subsídio teológico de cada versículo, com palavras gregas originais, com toda a sua contextualização. Primeira indicação, o Hebreus aí, do comentário do Novo Testamento, ok? Excelente esse comentário, tá? O comentário do Comentário Esperança e o comentário de Hebreus da Cultura Bíblica. E tem outro que também é vermelho, que é o comentário do William, né? William Indrexen, é um nome meio alemão, né? É William alguma coisa, tudo bem? William Indrexen, alguma coisa assim. São comentários excelentes para te auxiliar na elaboração do subsídio teológico da sua lição. Que Deus te abençoe, seja criativo, seja excelente, seguro naquilo que você falará.
Que o Senhor Jesus te conceda graça, sabedoria e muita criatividade para você passar essa aula com muito entusiasmo e que os alunos terminem essa aula glorificando a superioridade de Cristo sobre Josué. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.